sabia que a proporção é um dos fundamentos da composição, assim como a escala e o equilíbrio? E a proporção faz toda a diferença na apreensão do espaço, causando boas surpresas ou estranhamento. Para mim, a proporção tem que transmitir sensação de bem-estar e harmonia. A proporção tem importância dupla. No que se relaciona à ergonomia, que é respeitar as dimensões dos móveis para que ao longo do espaço a pessoa possa transitar com conforto e segurança. E a outra importância é em relação à estética, né? Porque a proporção pode ser explorada com a harmonia dimensional, né? Ou o contraste dimensional. E quando a gente fala em proporção, a gente, em interiores, né, no design, nós estamos falando em comparação dimensional entre as coisas. Então, proporção é dimensão. Nós percebemos quando algo está fora de uma escala dimensional adequada ou não. Nós percebemos intuitivamente, né? Depois tem um outro aspecto que é realmente uma experiência um pouco mais aprofundada, que é de entender que existem alguns parâmetros dimensionais que ou satisfazem mais o nosso cérebro, que tem um padrão pré-concebido aí de dimensão, né? Ou desafiam o nosso cérebro para sair daquela dimensão. No quesito ergonomia, o usuário do espaço vai perceber isso no seu dia a dia. Puxa, eu quero puxar essa cadeira e sentar confortavelmente, mas ela sempre bate na parede. Então nós podemos aprender isso, como você falou, usando o espaço no dia a dia no que diz respeito à ergonomia. E no que diz respeito à estética, né, nós temos uma experiência já consolidada, né, mas a quebra da proporção às vezes exige um olhar um pouquinho mais apurado. O nosso cérebro, ele tem padrões pré-definidos para vários aspectos da percepção humana, né? E a proporção é uma delas. Outra coisa que o nosso cérebro faz também é formar grupos visuais. Então, quando eu olho aquele aparador com aqueles objetos, aquele quadro, nós podemos descrevê-los individualmente, mas para o nosso cérebro é um conjunto só. O quadro está dentro de uma boa proporção em relação a esse... Não, boa é a palavra errada. Está em proporcionalidade, porque nem toda proporção é boa, né, em proporcionalidade com aquele conjunto, porque ele obedece a mais ou menos o tamanho do aparador. Esse grande puff aqui, que está servindo como mesa de centro, né, se ele estivesse sozinho, ele já não seria tão proporcional a este sofá aqui, né? Porque ele é muito estreitinho, né, nesse sentido, pouco comprido. Então, usou-se essa outra mesa auxiliar aqui para estender o conjunto. Então, lembra que eu falei sobre agrupamento, que o cérebro forma grupos visuais? Então, mesmo sendo duas peças diferentes, agora é um único elemento, né, que forma, sim, uma relação de boa proporção, né? De novo, boa não, de proporcionalidade em relação a esse sofá. O recurso da proporcionalidade costuma agradar a um perfil um pouco mais tradicional. Pessoas que gostam de padrões um pouco mais já estabelecidos, né? E a desproporcionalidade, aí ela já é mais delicada, porque vai mexer justamente com esses paradigmas que a gente tem em relação à dimensão, né? Então, a desproporcionalidade, ela pode ser uma estratégia interessantíssima de projeto, porque justamente ela mexe com um padrão cerebral teu que está acostumado, e ela chama atenção, cria o efeito surpresa.
E essa cadeira, por exemplo, ela tem uma desproporção em relação à trama, não é? Essa cadeira é muito interessante, né? Porque ela quebra um padrão muito antigo que tem séculos, que é o tamanho da trama da palha que estrutura a cadeira. Todos nós conhecemos aquelas forrações em palhinha, né? Que forma aquela forma hexagonal, né? E que geralmente é bem miudinha, que é para ter uma força mecânica mais elevada. Aqui o que ela propõe? Aquela trama que tem 1 centímetro de abertura, tradicionalmente, aqui aparece com 5 centímetros. É claro que aí eles mudam também o material, né? Então, olhando visualmente, você reconhece que é a trama da tradicional palhinha da época aqui no Brasil, do Brasil colônia, né? Mas você chega nessa cadeira e vê uma trama enorme, com a ideia antiga da palhinha. Então, proporcionalmente, essa trama, né, é muito maior do que aquela que a gente está acostumado. Então, ele brincou mesmo com esse aspecto do contraste dimensional da trama da palha com que a gente estava acostumado. Por exemplo, esses 2 abajures aqui, apesar de que eles remetem, né, àquele abajur tradicional, o tamanho deles e a altura, né, olha aqui comparado com nós duas, né, nos dá uma ideia de grande dimensão, né, que para uma lateral de cama é um efeito mais surpresa. No quesito proporção, ergonomia e estética têm que andar juntas. Falando na questão da proporção, é o sofá. Esse sofá aqui é um sofá que ele tem um encosto que levanta, proporcionando mais conforto na hora de tu assistir televisão. E no dia a dia, podemos tê-lo mais baixo, mantendo a proporcionalidade que precisamos nesse espaço, que é um espaço longo e mais fino. Então, se eu tivesse um sofá todo muito alto, a sala ficaria meio desconecta, não teria essa linearidade, essa facilidade, essa leveza com que ela ficou. Neste ambiente, temos um espaço um pouco reduzido e eu não poderia usar móveis de proporções muito grandes. Essa cadeirinha aqui, que é a cadeira Soma da Sakaro, ela atendia as nossas necessidades, além de altura, conforto, proporção. O próprio material de fundo é um material com uma palhinha fina. Isso deixa ela leve, confortável e arejada também. Então, essa questão é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante, a própria poltrona também. A gente tem que ver essa questão assim de alturas, para um móvel não ficar mais alto, outro mais baixo. Num ambiente pequeno, um móvel muito alto, ele faz com que o ambiente diminua aparentemente de espaço. Está acontecendo já e vai acontecer cada vez mais uma grande transformação no mercado de design, uma coisa muito parecida com aquilo que aconteceu, por exemplo, na indústria da música. Hoje em dia a gente ouve apenas aquilo que a gente quer de música, a gente baixa as nossas músicas, a gente edita playlists, ouve do jeito que a gente quer, o que a gente quer e na hora que a gente quer. É possível que aconteça uma coisa muito parecida com design.